Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Chegamos ao final do livro de Neemias. Confesso que gosto muito dele por conta do exemplo que esse protagonista nos traz. Contudo, fico decepcionado ao perceber que o esforço de Neemias em liderar uma grande revolução, um verdadeiro retorno à obediência e culto ao Senhor, será desperdiçado pela falta de comprometimento dos israelitas em se manterem fiéis à palavra empenhada. Como é triste testemunhar o exemplo de pessoas que receberam uma segunda chance, mas que novamente colocaram tudo a perder. Deus é misericordioso e paciente, mas creio que toda transgressão precisa ter um limite. Não faz sentido continuar cometendo os mesmos erros depois que se toma conhecimento deles. Uma coisa é pecar sem ter conhecimento da lei. Outra, bem diferente, é pecar com plena consciência do que está sendo feito. Capítulo 13. As últimas reformas realizadas por Neemias. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e o levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos, e fiz de Hanã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles. Porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Esse capítulo começa descrevendo que o livro da lei foi lido em alta voz e que dessa vez se atentaram ao trecho que diz que os amonitas e moabitas jamais poderiam fazer parte do povo de Deus, pois haviam negado comida e água aos israelitas. Quando ouviu isso, o povo novamente expulsou os estrangeiros. Quando não temos entendimento da palavra, nos apegamos a um único versículo e tomamos isso como uma verdade absoluta. Precisamos pedir sabedoria a Deus para poder discernir a palavra. Mais uma vez reforço que o problema não era o fato de serem estrangeiros, mas sim a atitude que tiveram de negar comida e água. Mas Deus transformou esse episódio em bênção ao invés de maldição. Quando Balaão foi convocado para amaldiçoar os israelitas, o Senhor não permitiu que proferisse nada a não ser bênçãos. Todo poder maligno que se levanta contra nós pode ser lançado por terra com uma única palavra. Não precisamos temer feitiços ou mau agouro, pois nada disso tem poder sobre os que temem a Deus. Logo após, é mencionado que o sacerdote Eliasibe tomou uma grande sala do templo e que anteriormente era usada para armazenar ofertas e utensílios, e a deu a Tobias por ser seu parente próximo. A reflexão que faço aqui é a seguinte: é muito fácil olhar para o lado e apontar o erro do outro. Difícil é olhar para si mesmo e reconhecer o que estamos fazendo de errado. Os legalistas hipócritas expulsaram os estrangeiros por conta que seus antepassados fizeram. Mas o sacerdote, que era responsável por manter os depósitos de ofertas abastecidos para que pudessem ser oferecidos aos levitas, que ministravam no templo de Deus, havia desvirtuado a utilização do depósito e transformado em uma sala para Tobias, o amonita. E a pergunta que me faço é: por que Tobias,
que não era levita e nem sacerdote, precisaria ter uma sala dentro do templo de Deus? Lembra do que falamos anteriormente de que nada adianta levantarmos muros se deixarmos as pessoas erradas permanecerem do lado de dentro? Pois foi exatamente o que Eliasibe fez. Tobias foi um ferrenho opositor à reconstrução dos muros de Jerusalém. Portanto, o que ele estava fazendo dentro do templo? Provavelmente desviando as ofertas e dízimos para interesses próprios. Logo após falar sobre a sala, Neemias relata que os levitas deixaram de receber seus suprimentos, que por conta disso tiveram que voltar às suas terras para poder sobreviver. Os israelitas expulsaram os estrangeiros por negarem comida e água. Mas e o que foi feito ao sacerdote Eliasibe, que se negou a dar o que era de direito aos levitas, obrigando-os assim a desistirem de ministrar no templo do Senhor e retornar para suas cidades? É mais fácil enxergar um cisco no olho do outro do que uma trave no próprio olho. Quando Neemias percebeu que Eliasibe não era um homem confiável, imediatamente expulsou Tobias e colocou novos responsáveis pelo depósito e pelas provisões destinadas aos levitas. Versículo 15. Naqueles dias, vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de pressar uvas no sábado, e ajuntavam o trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o com vinhos, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém, e que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém, para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal profanando o dia de sábado? Por acaso seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre essa cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que essas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes, os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti dizendo: por que passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim, conforme o teu grande amor. Vemos aqui que não foi apenas o culto ao Senhor que deixou de ser feito no templo. O sábado também deixou de ser guardado como dia santo. Os nobres e oficiais, que eram os responsáveis por garantir que a lei fosse obedecida, fizeram vista grossa e deixaram de repreender os transgressores. Neemias precisou voltar para Jerusalém para fazer com que o que havia sido prometido fosse cumprido. O interessante é que só bastou uma figura de autoridade e uma atitude rígida para que o sábado fosse novamente respeitado. Neemias não era o tipo de líder que deixava as coisas serem feitas de qualquer jeito. Ele era um homem sábio e sabia implementar uma estratégia adequada para resolver o problema. Não adiantava apenas falar com os comerciantes para não virem no sábado. Ele foi incisivo e fechou as portas da cidade para que não entrassem. Lembra que falamos que as portas são acessos que podem ser abertas ou fechadas? Pois é. Neemias sabia a hora certa de fechar as portas e deixar do lado de fora quem não deveria entrar. Aqueles que nos fazem pecar e agir contra a lei de Deus devem estar sempre do lado de fora dos nossos muros. Note que uma ou duas vezes eles insistiram em permanecer do lado de fora, mas quando Neemias os ameaçou dizendo que mandaria prendê-los, eles não retornaram mais para profanar o sábado. É da natureza humana ir esmorecendo ao longo do tempo, deixando de lado as disciplinas que sabemos que devemos cumprir. Por isso, é importante sermos constantemente relembrados das regras que devemos seguir. É por isso que a oração e o estudo da palavra de maneira firme e constante são tão importantes para não nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Se deixarmos para orar ou estudar a palavra somente aos domingos, certamente deixaremos portas abertas pelas quais o inimigo entrará com facilidade. Versículo 23. Além disso, naqueles dias, viu alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá.
Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro, e lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. É inacreditável que depois de mandar embora esposas estrangeiras e filhos, os israelitas tenham tomado novamente mulheres estrangeiras como esposas. E o pior é que nem ensinaram os próprios filhos a língua de Judá, quanto mais ensinar o temor do Senhor. Ser o líder de sua própria família e propagar o temor do Senhor para esposa e filhos não é uma questão de sabedoria, mas sim de ter um coração temente a Deus. O próprio Salomão foi o rei mais sábio que já existiu, e mesmo ele se deixou levar pela idolatria, pois seu coração não era totalmente devotado a Deus. Quando permitimos que ídolos tomem lugar de Deus em nosso coração e na nossa mente, vamos nos perdendo ao longo do caminho. Pouco a pouco nos afastamos do relacionamento com Deus e quando menos percebemos já estamos novamente cometendo os mesmos pecados que costumávamos cometer antes de conhecer o Senhor e a sua lei. Neemias, apesar de ser um livro curto, com apenas 13 capítulos, nos transmite lições importantíssimas sobre o papel de um verdadeiro líder. Ele nos ensina estratégias para implementarmos grandes projetos e garantir o engajamento dos envolvidos. Demonstra a importância de ser uma figura de autoridade e de estar presente, ensinando, direcionando, corrigindo e estabelecendo responsáveis. Creio que uma importante lição que aprendemos é sobre selecionarmos as pessoas que farão parte da nossa vida e quais devemos impedir que tenham acesso a nós e a nossa família. Identificar pessoas que sejam confiáveis e que tenham um bom caráter é uma habilidade que todo líder deve procurar desenvolver. Às vezes, essa habilidade será aprimorada através de erros, mas temos que aprender com eles e não permitir que sejamos enganados novamente. Nenhum grande empreendimento se sustenta ao longo do tempo se os envolvidos não internalizarem o propósito daquilo que está sendo feito. Espero que tome um tempo para refletir sobre essas lições, pois esse é um livro rico em aprendizados valiosos. Eu te vejo no livro de Esther.